Em 9 de janeiro de 2026, o primeiro-ministro de Samoa fez um anúncio que teria sido impensável na maioria das democracias modernas. Ele declarou que, a partir daquele dia, seu governo imporia proibições rigorosas a todo o trabalho realizado aos domingos. Suas palavras exatas foram claras e não deixaram espaço para interpretações. De agora em diante, aos domingos, o governo imporá proibições rigorosas a todos os trabalhos a serem realizados, exceto pelos serviços essenciais do governo e pelos comerciantes necessários para suprir as necessidades básicas do país. Todos os outros trabalhos serão proibidos aos domingos. Isso não foi apresentado como uma reforma trabalhista. Isso não foi apresentado como uma iniciativa de bem-estar. O governo afirmou explicitamente que o objetivo era prevenir atividades que desrespeitassem a santidade do sábado. No século XXI, um governo democrático usou a palavra sábado para justificar uma proibição nacional de trabalho. 2 dias depois, em 11 de janeiro de 2026, o chefe do Estado formalizou ainda mais a política. Ele proclamou um período nacional de oração e jejum de 11 a 16 de janeiro e determinou orações e jejuns semanais às quartas-feiras para todos os ministérios do governo. Mas talvez o detalhe mais notável fosse este. O governo designou oficialmente o Conselho Nacional de Igrejas como guerreiros de oração oficiais para Samoa. Pense no que isso significa. Um governo de uma nação democrática soberana formalmente se associou a instituições religiosas e lhes deu um papel oficial na governança do país. Igreja e Estado não estavam mais apenas cooperando, estavam se fundindo. E quando a Câmara do Comércio e Indústria de Samoa solicitou que o governo ao menos permitisse horários comerciais limitados aos domingos para manter a economia em movimento, o primeiro-ministro recusou sem hesitação. Ele rejeitou os argumentos das empresas de construção que diziam precisar trabalhar aos domingos para cumprir os prazos. Algumas empresas de construção dizem que precisam trabalhar aos domingos para concluir o trabalho a tempo. Eu não concordo com isso. A economia poderia esperar. O descanso de domingo não. Samoa já tinha restrições de trabalho aos domingos antes deste anúncio. Mas empresas de construção e outros negócios vinham operando discretamente aos domingos há anos. O que mudou em janeiro de 2026 não foi a própria lei, mas a sua aplicação e a linguagem utilizada. O governo endureceu as medidas e o fez usando a justificativa religiosa mais explícita e imaginável. Isso não é uma teocracia do outro lado do mundo? Esta é uma democracia parlamentar no Pacífico e acabou de informar aos seus cidadãos que o governo irá impor o domingo como dia sagrado. Vimos um governo democrático moderno aplicando o descanso dominical com uma linguagem explicitamente religiosa e unindo igreja e Estado em uma parceria formal. Em seguida, viajamos para outra nação insular do Pacífico, onde os riscos são ainda maiores, porque em Tonga, a aplicação da lei no domingo é uma questão de vida ou morte. O que está acontecendo em Samoa não é algo isolado. No próximo reino insular de Tonga, a aplicação da lei no domingo não é uma política nova. Ela está escrita na própria Constituição da nação. O artigo 6 da Constituição de Tonga declara claramente: o dia do sábado deve ser mantido como sagrado em Tonga. Nenhuma pessoa deverá exercer seu ofício ou profissão ou conduzir qualquer atividade comercial no dia do sábado, exceto conforme a lei. E qualquer acordo feito ou testemunhado nesse dia será nulo e sem efeito legal. Leia isso novamente com atenção. Qualquer acordo, qualquer contrato, qualquer negócio feito em um domingo em Tonga é automaticamente nulo. Não tem valor legal.
O próprio dia é protegido pela lei suprema do país. Violações podem acarretar multas de até $100 ou prisão de até 6 meses. Atividades proibidas incluem praticar esportes, dançar, pescar e qualquer tipo de comércio. Até o rei Tupu, o sexto, emitiu declarações formais convocando toda a nação a manter o sábado sagrado. Mas aqui está o detalhe que deve parar qualquer espectador no seu caminho. A ministra da Polícia, Paula Pioya, recentemente impediu um avião-ambulância de pousar em Tonga, citando a lei de domingo. Um avião-ambulância, um voo médico. Alguém precisava de transporte médico de emergência e uma ministra do governo interveio porque o voo estava ocorrendo em um domingo. Quando uma lei criada para honrar o dia de Deus é usado para impedir alguém de receber atendimento médico de emergência, não estamos mais discutindo uma tradição cultural menor. Estamos vendo o tipo de aplicação rígida e coercitiva que a profecia bíblica descreve nos últimos dias. Surgiria um poder que controlaria o que as pessoas fazem, quando elas fazem, e puniria aqueles que não cumprem. 2 nações no Pacífico já estão vivendo essa realidade e elas não estão sozinhas. Nós rastreamos a aplicação do domingo em todo o Pacífico, desde decretos governamentais até a lei constitucional e até a suspensão de voos médicos. Agora vamos atravessar o oceano e olhar o que está acontecendo dentro dos Estados Unidos, porque a linguagem usada nos prédios do governo americano soará perturbadoramente familiar. Nos dias 13 e 14 de janeiro de 2026, a Junta Eleitoral do Estado de Carolina do Norte se reuniu para decidir os cronogramas de votação antecipada dos condados do estado. O que deveria ter sido um assunto administrativo, rotineiro, tornou-se algo muito mais preocupante. O presidente da junta, Francis Duca, declarou de maneira clara e registrada: "Eu não acho que devemos votar no domingo. Conheço muitas pessoas que não fazem nada no domingo porque é o dia do Senhor." E ele então acrescentou que os trabalhadores das urnas deveriam ter permissão para descansar aos domingos. Isto não era uma opinião privada compartilhada em um banco de igreja. Era um funcionário público sentado em um procedimento oficial do governo, usando linguagem religiosa para justificar a eliminação de um direito cívico. E então o Conselho votou para fazer exatamente isso. O Conselho eliminou a votação antecipada aos domingos nos condados, votando 3-2 ao longo das linhas partidárias em cada caso. No condado de Columbus, algo notável aconteceu. A presidente republicana do Conselho, Gillian Page, na verdade se afastou de seu próprio partido. Ela examinou os dados e descobriu que mais eleitores usavam a votação no domingo do que qualquer sábado adicional que pudesse ser oferecido. Ela apoiou a manutenção do horário de domingo. Ela disse aos repórteres claramente: "Os republicanos do meu conselho não querem a votação aos domingos por razões religiosas. Já os democratas querem os domingos porque acham que é mais acessível para as pessoas." Apesar de seu argumento baseado em dados, o Conselho Estadual a contrariou e eliminou a votação aos domingos no condado de Columbus de qualquer forma. Razões religiosas se sobrepuseram aos dados de eleitores. As consequências dessa decisão vão muito além do agendamento. Democratas no Conselho argumentaram que a votação aos domingos é crucial para as igrejas negras e sua longa tradição de organizar os fiéis para irem às urnas, onde as congregações votam juntas após os cultos. O cientista político Dr. Jervis Hall, da Universidade de Carolina do Norte, disse diretamente à ABC 11: "Existem esforços óbvios para suprimir os votos de determinados eleitores." O membro do Conselho Democrático Ben Lanier desafiou a justificativa religiosa com franqueza impressionante. "Estou bastante certo de que existem outras coisas que você faz no domingo que não exigem tanta devoção a Deus a ponto de você não poder fazer isso."
A reunião se tornou ainda mais contenciosa quando o Conselho também eliminou os locais de votação no campus da NCA, da T-University, Western Carolina University e Elon University. Os estudantes protestaram e o presidente ameaçou chamar a polícia se eles não saíssem. Pense cuidadosamente sobre o que aconteceu aqui. Um funcionário do governo usou o Dia do Senhor como justificativa para retirar o acesso ao voto. A Bíblia nos diz que surgiria um poder que exerceria autoridade e faz com que a terra adore. E ele exerce todo o poder da primeira besta diante dela e faz com que a terra e aqueles que nela habitam adorem a primeira besta. Apocalipse 13, verso 12. O que vemos na Carolina do Norte não é o cumprimento final dessa profecia, mas é o espírito dela sendo testado à vista de todos. Das ilhas do Pacífico às juntas eleitorais americanas, o padrão está se tornando mais claro. Justificativas religiosas para restrições aos domingos estão sendo expressas abertamente e registradas oficialmente. E isso é apenas uma parte da realidade americana. Vamos agora voltar nossa atenção para outro estado onde as leis dominicais não estão desaparecendo. Elas estão sendo aplicadas nos tribunais. O condado de Bergen, em Nova Jersey, possui uma distinção que a maioria dos americanos não percebe. É o único condado restante em todos os Estados Unidos que ainda aplica leis abrangentes de fechamento de comércio aos domingos. Embora as leis dominicais tenham sido gradualmente eliminadas em todo o país nas últimas décadas, o condado de Bergen permaneceu firme. E em 2026, ele não está apenas mantendo a firmeza, mas indo à justiça. O Borough de Paramus entrou com um processo contra a American Dream Mall em agosto de 2025, alegando que o enorme complexo de entretenimento e comércio permitiu que mais de 120 lojas de varejo operassem aos domingos, em violação das leis azuis do condado. O processo alega que a American Dream cometeu violações centenas, se não milhares de vezes desde janeiro, vendendo itens proibidos, incluindo roupas, móveis e eletrônicos aos domingos. As multas buscadas estão aumentando e são agressivas. $250 para a primeira infração, $1.000 pela segunda, $2.000 pela terceira e $5.000 para cada violação subsequente. O que torna este caso ainda mais notável é que os eleitores do condado de Bergen tiveram a oportunidade de revogar suas leis de domingo e optaram por não fazê-lo. Em 1980, eles votaram 192.394 a 157.648 para mantê-las. Votaram para mantê-las novamente em 1993. O próprio povo escolheu o fechamento aos domingos. Isto não é uma relíquia antiga que ninguém se importa. É uma lei viva, aplicada, apoiada pelos eleitores e que está sendo disputada no tribunal agora, em janeiro de 2026. Por todo o cinturão bíblico americano, um mosaico de restrições aos domingos continua gerando debates e a linguagem usada por autoridades eleitas surpreenderia qualquer pessoa que acredita que justificações religiosas para legislações desapareceram. Na Carolina do Sul, o projeto de lei da Câmara 4231, que permitiria a venda de bebidas alcoólicas aos domingos, conseguiu passar pelo Comitê de Justiça da Câmara em apoio bipartidário, mas enfrenta forte resistência no Senado. O senador Rex Rice declarou sua oposição com as palavras mais simples possíveis. Eu acredito que o domingo é o dia de Deus e simplesmente não acho que precisamos vender álcool no dia de Deus. Aí está. Não é um argumento trabalhista, não é um argumento de saúde pública. Dia de Deus. Essa é a razão.
E ele disse isso oficialmente como senador estadual, em um processo legislativo. No Texas, o deputado Richard Raymond apresentou o projeto de lei 1100 da Câmara para permitir a venda de bebidas alcoólicas aos domingos. E a oposição foi igualmente explícita em sua fundamentação religiosa. O pastor John Johnson testemunhou: seja uma lei azul, uma lei verde ou uma lei roxa, ainda temos a lei de Deus. Que tipo de sociedade estamos construindo ao tentar mudar essas leis em busca de mais ganância e mais indulgência? No Mississippi, a situação é ainda mais restritiva. Todo estado proíbe a venda de álcool aos domingos. Os projetos de lei 91 e 92 da Câmara, que permitiriam vendas limitadas aos domingos entre 13 e 18 horas, ainda estão pendentes no Senado. Atualmente, 28 estados nos Estados Unidos da América mantêm algum tipo de leis azuis. 13 estados proíbem totalmente a venda de carros aos domingos. Essas não são regulamentações obscuras de uma era esquecida. Elas são aplicadas, defendidas e, em algumas áreas, estão se expandindo em escopo, mesmo enquanto se reduzem em outras. O padrão pelo cenário americano é claro. A linguagem religiosa está sendo usada abertamente para defender restrições aos domingos em todos os níveis de governo, desde conselhos eleitorais até senados estaduais e tribunais do condado. Na Europa, a defesa do descanso universal aos domingos não é um movimento marginal. Trata-se de uma coalizão organizada com poder institucional. A Aliança Europeia do Domingo é uma rede de mais de 100 alianças nacionais de domingo, sindicatos, empregadores, organizações e comunidades religiosas que trabalham juntas para proteger o domingo como um dia comum de descanso em toda a União Europeia. Eles estão se preparando ativamente para o Dia Europeu de Domingo Sem Trabalho, programado para 3 de março de 2026. Em 14 de outubro de 2025, a Aliança apresentou um parecer formal à Comissão Europeia sobre uma possível nova diretiva da União Europeia sobre o direito de se desconectar e o teletrabalho justo, posicionando o descanso no domingo como um direito trabalhista e não como um mandato religioso. Mas observe quem está à mesa. COMEX, a Comissão das Conferências de Bispos da União Europeia, representando bispos católicos de todo o continente, é membro fundador disto. A Conferência Europeia de Sindicatos Independentes, conhecida como CESI, é membro desde 2017. Bispos católicos e sindicatos trabalhando lado a lado para promover o descanso dominical em todo um continente. Nações europeias individuais já estão agindo. A Croácia promulgou uma proibição de comércio aos domingos em 2023, limitando as lojas de varejo a um máximo de 16 domingos por ano, com os varejistas escolhendo quais dias e exigindo o pagamento adicional de 50% para qualquer trabalho dominical. A lei foi contestada no tribunal e declarada constitucional. Ela permanece em vigor. No Reino Unido, o governo confirmou que não tem planos de alterar as leis atuais de comércio aos domingos. A campanha Manter o Domingo Especial, apoiada pelo sindicato USDAW e por igrejas atuando em conjunto, permanece ativa, refletindo a mesma aliança entre igreja e trabalho vista na Aliança Europeia do Domingo. Mas a dimensão global vai ainda além da Europa. Pesquisas publicadas por estudiosos adventistas revelam que a Organização Internacional de Trabalho das Nações Unidas tem convenções sobre o descanso aos domingos desde 1921. A Convenção número 14, adotada em 1921, e a Convenção número 106, adotada em 1957, promovem o descanso semanal que historicamente se alinha ao domingo. Quando você traça as linhas de Samoa para Tonga da Carolina do Norte,
para o Condado de Bergen, para o Cinturão Bíblico, para a União Europeia e para as Nações Unidas, você vê algo que não é nacional, é global. E a infraestrutura já está em vigor. Por mais de 60 anos, a base legal para as leis dominicais na América tem se apoiado em um argumento. Elas não são religiosas. Em 1961, a Suprema Corte decidiu no caso McGowan versus Maryland que as leis de fechamento aos domingos tinham um propósito secular, um dia uniforme de descanso. Essa decisão protegeu as leis azuis desde então, mas esse escudo pode estar começando a se romper. Em 8 de janeiro de 2026, a Heritage Foundation lançou o relatório Salvando a América ao Salvar a Família, pedindo que os estados restaurassem as leis azuis aos domingos. O relatório cita McGowan, mas ao contrário da abordagem secular de 1961, este relatório argumenta que as leis azuis fornecem limites temporais para observância religiosa, encontros familiares, atividades ao ar livre e descanso. Ele pede a reversão da falta de lar espiritual. O advogado Michael Peabody, presidente da Founders and First Freedom, identificou a vulnerabilidade. Em 1961, a Suprema Corte permitiu as leis de domingo ao aceitar a premissa de que eram regulamentações trabalhistas e não mandatos religiosos. No entanto, o texto deste relatório de 2026 pode comprometer essa defesa. Bruce Cameron, professor Reed Larson do Direito Trabalhista na Regent University, publicou uma resposta marcante. Por mais de 50 anos, ele litigou casos de liberdade religiosa dentro de circuitos religiosos. Durante todo esse tempo, ele escreveu: ninguém jamais sugeriu que as leis de fechamento aos domingos fossem um objetivo, mas reconheceu que algo mudou. A Heritage Foundation é uma voz séria na direita política. Esta nova proposta encerra meu testemunho e abre um novo capítulo de discussão adventista sobre os eventos que cercam a segunda vinda de Cristo. Cameron conectou o aumento do antissemitismo entre os jovens, cerca de 25% em todo o espectro, de acordo com as pesquisas da Blue Rose, ao padrão que impulsionou a mudança original do culto do sábado para o domingo. Sua conclusão? Minha resposta é que isso é demoníaco e que a história está prestes a se repetir. É hora de se preparar para o fim dos tempos. A divisão norte-americana dos Adventistas do Sétimo Dia chamou a proposta de um desprezo perturbador pela liberdade religiosa de todos os americanos. Bettina Krause, editora da revista Liberty, havia alertado em 2024 que usar a lei para impor doutrina religiosa enviaria uma mensagem clara de que qualquer pessoa fora da tradição cristã dominante pertence a uma classe inferior de cidadãos. O Conselho do Estado da Igreja observou o papel da Heritage em liderar o projeto 2025, mais de 50% do qual foi implementado segundo rastreadores públicos. A 3ABN transmitiu: uma lei nacional de domingo está a caminho e uma previsão profética, nublado, com chance de domingo. A resposta tem sido significativa, embora não unânime, já que o próprio Cameron criticou os líderes adventistas que anteriormente exageraram as ameaças da lei dominical. Mas o que está além de debate é que um grande think tank com influência direta na administração atual pediu a restauração das leis de fechamento aos domingos, usando uma linguagem que mistura propósitos seculares e religiosos, potencialmente minando o próprio precedente em que se baseia. Isso é o que o documento diz. A Bíblia diz isto: e faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja dado um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal.
Apocalipse 13, 16 a 17. A palavra todos é crucial. Não alguns, não poucas nações, todos. O que vemos se desenrolando é a infraestrutura sendo construída peça por peça, lei por lei, aliança por aliança, petição por petição. Ainda não está completa, mas os alicerces estão sendo lançados e a velocidade com que estão sendo lançados aumentou dramaticamente em janeiro de 2026. No entanto, mesmo diante de todas essas evidências, há uma verdade que deve se sobressair acima de qualquer manchete, qualquer processo judicial e qualquer decreto governamental. Deus sabia que isso aconteceria. Ele nos disse milhares de anos antes: temam a Deus e deem-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo. E adorem aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, verso 7. A mensagem do primeiro anjo nos chama a não temer os poderes deste mundo. Ela nos chama a temer a Deus, a adorar o Criador, a honrar o dia que Ele abençoou e santificou desde o princípio. Então, o que você deve fazer? Estude a verdade sobre o sábado por si mesmo. Abra sua Bíblia. Leia em Gênesis 2. Leia Êxodo 20. Leia Isaías 58. Leia Marcos 2. Saiba por que você acredita no que acredita para que, quando a pressão surgir, você permaneça na rocha e não nas opiniões dos homens. Fortaleça seu relacionamento com Jesus Cristo, porque a crise que está por vir não testará apenas sua teologia, mas testará seu amor por Deus. Aqueles que acreditam apenas com a mente vacilarão. Aqueles que amam de todo o coração permanecerão firmes. Compartilhe esta mensagem com outros enquanto as portas ainda estão abertas, pois pode chegar um dia em que falar essas verdades terá um preço. E acima de tudo, confie no Deus que lhe mostrou essas coisas antes que acontecessem. Toda a profecia cumprida é prova de que Ele está no controle de tudo. O mesmo Deus que dividiu o Mar Vermelho, que fechou a boca dos leões, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse mesmo Deus é capaz de sustentá-lo em qualquer situação que esteja por vir. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus.